Aqui, ó. Quando a gente trabalha com a umidificação e a secagem, a gente utiliza muito, né, esse gráfico psicométrico. Nesse gráfico psicométrico, a gente vai ter, né, várias. A gente tem aqui tanto o volume específico, temperatura de bulbo seco, né, várias informações. Essas informações são de extrema importância, né, para o entendimento do processo de umidificação. Para a gente iniciar, relembrando, né, quando a gente trabalha com umidificação, a gente tem que ter medidores de temperatura. Esses medidores de temperatura, a gente utiliza termômetros, tá? O termômetro, quando ele está seco, a gente vai chamar de... Vou colocar aqui o mouse para vocês verem. Quando a gente trabalha, né, com o termômetro, ele está seco, a gente vai chamar de temperatura de bulbo seco. Agora, se eu pego esse termômetro, né, e coloco ele em uma vasilha com água, ou ele está embebido, né, de água, ou então com vapor desse ar frio, ou então, né, eu posso colocar uma gazinha, ou então um algodão umedecido, né? Esse termômetro, então, ele passa a medir a temperatura de bulbo úmido, que é essa que a gente está aqui, ó, logo acima, né, desse gráfico. Temperatura de bulbo seco, quando então o termômetro, né, ele está normal. Agora imagina você pegando um termômetro mesmo, esse que vocês utilizam na sua casa. Se você medir a temperatura com ele normal, vai ser a temperatura de bulbo seco. Agora, se você pegar ele, umedecer ele, colocar ele no sensor lá de medição, você umedecer ele com algodão, ou então com uma gazinha, em uma água, por exemplo, aí sim, e você for medir uma certa temperatura, vai ser temperatura de bulbo úmido. Até aí tranquilo? Ok. Certo? Tá. Ok. Então tá. Então aqui, ó, esse gráfico, ele vai ter aqui, ó, temperatura, né, de bulbo úmido no meu eixo X, tá? No meu eixo Y aqui, ó, se eu olhar à minha direita, eu tenho, né, a umidade absoluta. Se eu olhar nessa curva aqui, ó, onde está passando o mouse do meu computador, vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Esse gráfico aqui, essa linha aqui, ó, representa a minha linha de saturação. Essa linha de saturação, gente, significa o quê? Eu estou entrando, né, na torre de umidificação, uma água quente, que ela deve ser resfriada para ser utilizada, né, nas próximas etapas de um processo químico. Então, eu entro com ar, né? Esse ar, ele tem que estar, né, seco e frio, isento de qualquer umidade. Por quê? Ele, ao entrar na minha torre de umidificação, ele vai resfriar essa água, mas vai chegar um ponto que ele vai estar saturado. Então, quando ele estiver saturado, então essa linha aqui, ela representa, né, a linha de saturação, onde eu vou ter, né, uma umidade relativa de 100%. Então, toda vez que eu tiver aqui, ó, esse gráfico, ele vai começar do 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, ou seja, essa linha aqui está representando, né, a minha linha de saturação. Ou seja, eu vou ter 100%, né, do meu ar, ele já vai estar saturado. Eu vou ter uma umidade, né, relativa de 100%. Quando acontece isso, ele tem que ser retirado, né, da minha torre de umidificação e passado por um processo, né, de retirada dessa umidade. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tá. Agora, a gente falou então da temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, né? A gente falou aqui, ó, que quando eu tenho essas linhas que estão, né, entrando, deixa eu pegar um marcador aqui para vocês conseguirem. Então, aqui, ó. Vamos supor, tá? Que eu tenho aqui, ó, uma temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius.
né? Se eu subir as linhas que estão na minha, né, vertical, são temperaturas, né, de bulbo seco. Então, aqui, ó, Bulbo seco, isso. isso, vai lá, desde os valores negativos até 0, 5, 10, 15, 20, 25, né? Esse gráfico a gente vai até 55, mas tem outros gráficos, né, que são maiores, vai ter temperaturas acima desse valor. E aqui tá a temperatura em graus Celsius. Então, aqui, ó, se eu pegar essa linha que está, né, no Na meu vertical. sentido vertical, é a temperatura de bulbo seco. Se eu pegar essa linha que está na minha horizontal aqui, ó, Umidade absoluta. eu vou ter, né, a minha umidade absoluta. Se eu pegar agora aqui, ó, esse ponto, onde que está encontrando, onde que eu coloquei aqui, ó, a temperatura de bulbo seco e a minha umidade absoluta, se eu for olhar aqui, ó, esse ponto está abrangindo, né, uma umidade relativa próxima de 75% mais ou menos, concorda, olha? Está entre 70 e 80, exatamente. Isso, está entre 70 e 80. Vamos colocar um valor, né? 75. Tá bem no centro, né? No meio, de 70 a 80. Se eu for procurar agora, né, desse ponto aqui, ó, vou colocar aqui em cima, ó, desse ponto, qual que seria, né, a minha temperatura de bulbo úmido? Quando a gente fala temperatura de bulbo úmido, são todas essas linhas que estão, né, entrando para dentro do gráfico, olha. Essas linhas que estão descendo. Então, aqui, ó, vamos pegar outra coloração. Todas essas linhas que estão aqui, ó, descendo para dentro do meu gráfico, né? A gente chama, né, de temperatura de bulbo úmido, também dada em 0 graus Celsius. Aí aqui vai desde 0, né, até vão de 0 a 100 graus. Então aqui, ó, todas essas linhas que estão, né, descendo são temperaturas de bulbo úmido. Então nesse ponto aqui, ó, vamos colocar que é esse ponto. 20 graus, né? Vou ter aqui uma umidade, né, absoluta, uma umidade relativa próximo de 75% e a temperatura de bulbo úmido. Se eu pegar uma régua, né, e traçar uma linha reta desse ponto até aqui a linha de saturação, essa linha que é de saturação, ó. Essa linha aqui, ó, que é a de saturação. Então, se eu pegar agora, nesse ponto, e traçar uma linha reta, né, até a minha linha de saturação, eu consigo achar a minha temperatura de bulbo úmido. Nesse caso aqui, ó, vai estar, né, aqui, ó, a gente tem de 15 a 20. Então, se eu colocar 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui, ó, vai estar, vamos falar assim, 17,9 mais ou menos. Todo mundo conseguiu enxergar? Sim. Então, o que que é isso? A temperatura de bulbo úmido seria, né, próximo de 17,9 graus Celsius. A de bulbo úmido. Então, ou seja, o termômetro que está lá, ele vai medir essa temperatura. Agora, se eu estender essas linhas, vou colocar de outra cor. Se eu estender essas linhas aqui agora, que estão para fora do gráfico, para fora da linha de saturação, eu vou ter o quê? Os valores de entalpia. Tá? Entendi. Todas essas linhas que estão, essas linhas aqui, ó, que estão para fora depois da minha linha de saturação, essas linhas aqui é onde que eu tenho a entalpia. Então, vamos falar aqui que a nossa temperatura de bulbo úmido seria, né, 17,9, está bem próximo de 18, né? Se a gente for continuar, né, a nossa linha até lá na entalpia, são essas linhas que estão para fora da sua linha de saturação, eu vou ter um valor, né, bem próximo de 55. Não, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Peguei aqui,
tracei 57, mais ou menos. 57 mais ou menos, porque está entre 55 e 60, próximo de 57. O quê? Kilojoule por quilojoule, né? Quilograma de ar seco. A nossa unidade de entalpia, tá? Simone, é sempre em graus Celsius, não tem Kelvin, né? Tá, se você for utilizar o sistema internacional, aí você vai ter que depois transformar, né, em Kelvin, Tá. tá? Então, vai ter algum exercício que a gente vai ter que fazer essa transformação, tá? Agora, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, para vocês conseguirem, né, entender. Vou colocar aqui. Voltar lá eu saio e... Tô tentando aqui tirar esse lápis, agora foi. Se eu voltar aqui agora, aqui, ó, no meu Word, tá? Aí vamos supor agora que eu falo com você. Todo mundo tá com o gráfico aí em mãos? Sim. Então, aqui, ó. Temperatura agora de bulbo seco, tá? Todo mundo tá conseguindo ver essa tela que eu tô digitando aqui? Sim. Tá, vou colocar uma letra maior. Tá? Vamos supor que a minha temperatura de bulbo seco, tá? Essa temperatura de bulbo seco, ela seria, né, igual a 25 graus Celsius, tá? Só para ver se realmente vocês estão conseguindo entender. Se eu colocar 25 graus Celsius e tenho uma temperatura de bulbo úmido em torno de 18 graus Celsius, né? Aí eu peço para vocês, né, verificar lá no gráfico qual que seria a umidade relativa, tá? Essa é a umidade relativa. Qual que seria, né, o volume específico? Eu não falei dele ainda, né, mas eu vou mostrar para lá para vocês. O volume específico. Qual seria a entalpia, tá? Vou colocar E mesmo, só para vocês. Então, aqui, ó, temperatura de bulbo seco, 25, e temperatura de bulbo úmido, 18. Voltando lá no nosso gráfico. Tá? Então, aqui, ó. A minha temperatura de bulbo seco, tá aqui, ó, 25. Sim. Tá. Sim, a gente puxa a reta para cima. Isso. Até eu chegar 18. Ó, temperatura de bulbo úmido, né? Aqui tá Isso. 10, aqui tá 15, aqui ó, 16, 17, de 18. 18, isso. Isso. Traça a reta horizontal aí agora com Isso. a vertical do 25. Isso. Então, aqui, ó. Vamos pegar, né? Aqui, ó. 25 até 18. 15, 16, 17, 18. Então, se eu pegar e traçar, né, uma linha, né, reta. Acho que passou, né? Passou um pouco. Vai estar em torno de 60% a umidade relativa. Então, aqui, ó. Nossa, 60%. que é o que, ó. Então, tá chegando aqui próximo, né? 25 e 18, olha lá. 15, 16, 17, 18. Temperatura de bulbo seco, mais ou menos aqui nesse ponto, né? E 25 graus Celsius a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, 18. Tá. Se eu for olhar aqui, tá mais ou menos a umidade 50%. bem próximo de 50%. 52 por aí. 52, a gente vai colocar, né, uma estimativa de 52%. Tá. Essa seria, né, a minha umidade relativa, tá? Sim. Aí, se eu quiser agora a umidade absoluta, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que traçar, né, uma linha. Horizontal para a direita, né? Isso, horizontal. Então, eu venho aqui, né?
Tá bem torta, mas é bem no centro. Então, o que vai dar aqui, ó, se eu for olhar aqui, ó, 0010, 0011, 0012, né? 00, 0,013. então vai dar aqui, ó, 11, 12, vai dar aqui, ó, bem próximo de 0013. Bem próximo, vai dar em torno de 0,012, vamos falar assim, 75, por exemplo. Tá. Bem aproximado, né, do meu 13 Uhum. aqui, ó. Tá conseguindo entender, gente? Sim. Tá. Agora, se eu quiser, né, a entalpia, a gente sabe, né, que a entalpia são os valores, né, que estão para fora, né, da minha linha de saturação. Então, nesse caso aqui, se eu pegar esse ponto certinho aqui, ó, e verificar qual que é, né, a minha entalpia, daria mais ou menos em torno de 57,5 quilojoule por quilograma de ar seco, tá? Se eu for pegar aqui, ó, a entalpia, né, traçaria, né, até a minha temperatura de bulbo úmido. Aqui eu cheguei na minha linha de saturação. Se eu continuar essa linha, ela já vai ser, né, de entalpia. Então, a minha entalpia nesse sistema, né, ele seria, né, em torno de 57,5. Só uma questão aqui, ô Simone. Como o gráfico já me traz esses valores, 50, 55, 60 aí na linha de entalpia, ele não tem as medidas exatas, né? Então, para efeito de um exercício, eu posso colocar como você está colocando, aproximadamente? Quando for uma questão aberta, você pode colocar valores aproximados, né? Então, assim, toda vez que tiver uma questão fechada, com concurso, por exemplo, né? Aí geralmente Hum, colocam pontos para você achar nesse gráfico que dá valores, né? Inteiros e que realmente você vai conseguir, né? Traçando essas linhas, você vai encontrar certinho, né? Esses valores no gráfico. Aqui a gente só está falando mesmo só para vocês entenderem, né? Tá tudo bem aproximado mesmo. Mas se for uma questão perfeito. de prova, tem que ser tudo. Quando você for traçar essas linhas, você tem que achar valores inteiros. Para não ficar assim, é aproximado, né? Sim, Tá? Então, aqui, ó. A gente não falou dos volumes, tá? Toda vez agora que. Pegar o mouse. Toda vez que eu tenho essas linhas aqui, ó, que estão entrando para dentro do gráfico até a linha minha de saturação e está descendo até o meu eixo X aqui, ó, eu vou ter um certo intervalo, né, de volume específico. Esse volume específico, ele é dado, né, em metro cúbico por quilograma de ar seco, tá? Então, toda vez que a gente tiver, né, quiser saber qualquer valor de volume específico, a gente sempre vai ter, né, que através desse gráfico aqui, ó, a gente consegue um certo intervalo. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, ó, vai dar, né, o volume específico em torno de 1 a 1,05. Se eu for olhar tá, entendi. o volume específico, olha, tá? Nesse exemplo nosso. Agora, quando eu pego, né, essa linha de saturação aqui, ó, peraí, voltando aqui nesse mesmo ponto onde que a gente pegou, né, o 25 e o 18, tá? Nesse ponto aqui, ó, se eu quiser, né, saber a temperatura do ponto de orvalho, né, o que eu tenho que fazer? A temperatura do ponto de orvalho. Nesse ponto aqui, ó, eu vou traçar uma linha, né, saindo desse encontro, da temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, eu vou traçar uma linha na horizontal no sentido do eixo Y do meu lado, né, esquerdo. Olha. Se eu for pegar aqui, ó, e traçar nessa direção aqui, ó, tá? Se eu chegar aqui, ó, essa linha ela tem que ser reta, tá? Linha reta, no sentido, né,
horizontal. Até a linha de saturação. Isso. Quando eu tenho, né, essas linhas, elas são chamadas de temperatura do ponto de orvalho, tá? Então, a temperatura do ponto de orvalho, nesse nosso exemplo aqui, ó, vai dar, né, próximo de 15, mas a gente pode falar que está em torno de 14,9. Conseguiu enxergar isso? Sim, ponto de orvalho 14,9. Isso. Tá? Agora, vocês estão com algum caderno, alguma folha em mãos? Tô. Tá. Então, aqui, ó, o segundo exemplo aqui, só para verificar se realmente vocês entenderam. Vamos colocar a temperatura de bulbo, né, seco, 40 graus Celsius, a umidade relativa de 20, tá? Aí, eu gostaria que vocês achassem, né, a temperatura de bulbo úmido, umidade absoluta e a entalpia. Então, Bulbo úmido, entalpia, qual a outra? entalpia, temperatura de bulbo úmido e umidade absoluta. Vou voltar aqui no Word só para me mostrar para vocês. A temperatura de bulbo seco se usa agora vai ser 40. Não vai ter a temperatura, né, de bulbo úmido, vocês vão achar ela aí, tá? A umidade relativa, eu vou passar para vocês, ela vai ser 20%, tá? Conseguiu ver essa tela aqui no Word? Sim. Tá. Então, aqui, ó, através desses dados de temperatura de bulbo seco e de umidade relativa, eu quero que vocês tentem encontrar a temperatura de bulbo úmido, né? O volume específico, a umidade absoluta. Vou colocar aqui a umidade absoluta, tá? E a entalpia. A temperatura de bulbo úmido, vamos fazer ela primeiro? Aham. Então, aqui, ó, eu pego, tá vendo o mouse, né? Eu pego aqui, ó, temperatura de bulbo seco, 40 graus Celsius. Vou traçar uma linha reta, né? Que todas essas linhas retas, elas estão representando no sentido vertical a minha temperatura de bulbo seco. Vou traçar ela até a minha umidade relativa de 20%. Cheguei aqui na linha de 20%. Todo mundo conseguiu enxergar essa linha de 20%? Sim. Tá. Se eu pegar uma régua e verificar qual que seria nesse ponto, a temperatura de bulbo úmido, todo mundo teria que ter achado 21 graus Celsius. Sim. Conseguiu? Aqui, ó. Sim. Se eu pegar Aí só subir a diagonal à esquerda ali, ó. isso, aí se eu pegar essa diagonal que está descendo aqui, essa linha que está descendo, né? E ir com ela em linha reta até a minha linha de saturação, eu vou achar aqui 21 graus Celsius, temperatura de bulbo úmido. Úmido. Tá. Se eu voltar lá agora naquele mesmo ponto e quiser achar a minha umidade absoluta, lá, ó, pegar o mouse de novo, 40 até 20%. Se eu quiser agora achar a minha umidade absoluta, eu vou traçar uma linha horizontal até o eixo Y, né, da minha direita, que vai dar em torno de 0,011. Todo mundo conseguiu achar isso? Sim. 0,011 quilogramas de vapor por quilogramas de ar seco. Quando a gente pega, né,
a entalpia agora. Essa entalpia, vou seguir, né, uma linha reta, tá? Na diagonal até a minha linha de saturação. 68, mais ou menos. É, 69, né? 69, tá bem próximo de 70, ó. É. 69 o quê? Quilo Quilojoules, quilograma. de ar seco, tá? Isso. Então, você vê, aparentemente, quando a gente olha esse gráfico, a gente assusta, mas ele é um gráfico extremamente importante, gente, utilizado muito na engenharia de processamento. Então, é um dado, né, que o engenheiro ele tem, um dado rápido, né, para ele saber, assim, se lá o medidor de temperatura está indicando que a temperatura lá, né, do bulbo seco está 40 graus, para ele saber como que está a umidade relativa daquele ar, né? Então, à medida que ele vai alterando essa temperatura, significa que o meu ar seco, ele está, né, saturando. Quando a gente fala que ele está saturando, ele está pegando umidade, né? E ele está pegando umidade, ele está resfriando aquela água, né, da minha torre de resfriamento. Então, voltando aqui, só naquela videoaula que eu passei para vocês, só mesmo, né, para dar uma relembrada mesmo. Então, aqui, ó, aqui, né, a gente tem uma torre de umidificação, né? A gente tem na parte superior a entrada, né, da minha água quente. Ela vai passar por um processo de resfriamento. Dentro, né, dessa torre de umidificação, a gente tem, né, uma coluna de enchimento, tá? E dentro dessa torre de umidificação, a gente tem que ter sensores, né? Esses sensores, eles vão medir, né, a temperatura para me saber que horas, né, que eu tenho que retirar aquela vazão daquele ar, porque vai chegar uma hora que ele vai ficar totalmente saturado e ele não vai fazer mais, Vai né, resfriar mais, né? não vai resfriar aquela água, né? Então, por isso que ela tem que ser retirada, né, do sistema. Acontece uma transferência de calor do quente pro É, frio. do quente para o frio, né? O ar vai ficar quente, saturado e não vai resfriar mais. Isso. Aí ele tem que ser retirado e a água, né, por ação da gravidade, ela tende a descer para o final da minha torre de resfriamento, onde que ela chega lá no final, na parte inferior, ela já vai chegar, né, fria, né? Mostrando aqui essa parte aqui, dessa torre, olha. Vou pegar aqui um gráfico, vai ser melhor para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Quando a gente tem, né, essa torre de resfriamento, né, a gente vai ter aqui, ó, o contato. Como que é esse contato entre esse ar seco e frio com essa água quente? Esse contato, gente, ocorre no interior dessa torre de resfriamento, né, em colunas chamadas colunas de recheios. Então, utiliza, né, esses recheios para ter um melhor contato íntimo entre, né, a água quente e esse ar frio que vai, né, ajudar no processo de resfriamento dessa água. Utiliza ventilador? Sim. Por quê? Todo mundo está conseguindo ainda manter? Sim, estou vindo. Tá. Esse aplicativo, geralmente, ele pode fechar durante 40 minutos. Então, pode ser que daqui a pouco, né, ele vai dar uma parada. Aí, aqui que a gente vai fazer? Aí, daqui a 5 minutos, eu retorno com vocês, tá? Assim que ele parar. Tá bom. Tá. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês não conseguiram entender no gráfico? Não, o gráfico está ok. Nessa torre de resfriamento aí, que você colocou aí agora aí, Ah, o borrifamento, né? uhum. Eles têm muitos problemas de oxidação dentro dessa mistura de água quente com água fria.
chega a dar entupimentos, inclusive. Então, é preciso até trabalhar com alguns produtos para que essa água ela seja mantida no nível que não provoque isso. Porque se você entupir isso aí, é uma bronca danada, vai ser muito caro. Geralmente é Torre Alpino, a marca no mercado hoje, que trabalha com esses sistemas aí. Porque, na verdade, quando a água entra, ela tem que entrar em bicos atomizadores, né? Aí a gente tem um Uhum. processo de ventilação para ela conseguir, né, penetrar, para ela conseguir dar tempo, né, dela conseguir ter contato com o ar durante essa passagem por esses recheios, né? E ela conseguir passar por um processo de resfriamento adequado. Porque se ela cair diretamente, né, até o inferior da minha torre de umidificação, ela não vai ter um bom resfriamento. Então, para isso, eu preciso ter, né, que tenha um certo intervalo de tempo que ela tenha que estar, né, dentro dessa torre de umidificação para realizar esse processo de transferência de calor. Então, quando eu pego, né, esse próximo, vou mostrar aqui um próximo slide para vocês. Então, aqui, ó, né? Eu entrei, né, com a água quente, ela passou, né, por bicos atomizadores, né, faz com que ela tenha, né, um contato nesse recheio aqui, ó, com a entrada do ar, né? Esse ar frio e seco, né? Ele tem que ser entrado na parte inferior, né? A gente fala inferior, mas é na lateral que ocorre. Para quê? Na hora que ele estiver, né, subindo, porque ele é mais leve, né? Ele tende a subir. Ele vai passar por esse recheio, ter contato, né, com essa água quente e resfriar, tá? Está Mas, falando da forçada ou da induzida? oi? É que eu não tô, você está falando de forçada ou induzida? Eu não estou vendo o mouse movimentar. Aqui, ó, na forçada. Forçada, tá. Isso, né? Esse ar, então, ele entrou, né, frio, passou aqui no recheio, conseguiu resfriar a água e vai sair, né, quente, tá? Ele sai lá na torre da minha coluna, né, de umidificação, ele vai sair quente. Geralmente o sistema, né, gente, é todo fechado para ter esse controle, né, de entrada e saída desse ar para eu poder reutilizar ele novamente. Esse ar, geralmente, ele tem que é um ar atmosférico mesmo, ele tem que ser tratado para ele não entrar com nenhuma umidade, porque se ele entrar úmido, ele já vai entrar com uma certa porcentagem de umidade, ou seja, uma certa porcentagem de água. Então, geralmente, ele passa primeiro por um processo, né, de secagem, para ele conseguir, né, entrar dentro dessa torre e realizar, né, um bom resfriamento. Na hora que ele sai aqui na parte, né, superior, ele é recolhido novamente, né, e passado por um processo, né, de resfriamento novamente. É um ciclo. E geralmente, gente, ocorre em correntes, né, contracorrente. Por que contracorrente? É uma forma, né, correntes opostas, as correntes opostas, então, ou seja, eu tenho entrada do ar, passar o mouse aqui de novo. Eu tenho entrada do ar na parte, né, lateral aqui, ó, na parte inferior. O Tenho, mouse seu não está aparecendo para mim, não. vou, Agora apareceu. Agora ele apareceu. Sim, tá. Então, aqui, ó, dá ele vai para ver. lá, frio, vai passar aqui pelo enchimento, né, que a gente chama de recheio, vai ter um contato, né, íntimo entre a água e esse ar, e eu vou conseguir, né, sair lá para a parte superior, esse ar que ele vai estar já saturado, e eu acho que agora o sistema vai fechar, por isso que está travando tudo agora, Deve ser então. tá? Porque já deu 40 minutos. Então, vamos continuar. Na hora que ele parar, a gente para também. Tá. Voltando. É,
Essa água, gente, durante esse processo de resfriamento, ela sofre também, né, evaporação e ocorre perdas também. Então, na saída desse ar, lá na parte superior da torre, ocorre também evaporação de água. E essa vazão de água que está sendo resfriada, ela tem um volume diminuído. Se ela tiver um volume diminuído, eu tenho que ter uma água de reposição. Essa água de reposição é para mim conseguir, né, no final do processo, retirar, né, uma vazão para essa água passar, né, para as próximas etapas. Essas etapas, gente, do processo pode ser, né, essa água utilizada como um fluido em um trocador de calor, ela pode ser utilizada, né, para no processo de resfriamento em um condensador, tá? Então, essa água ela pode ser utilizada em várias etapas posteriores. Então, assim, tem que ter um controle da qualidade dessa água? Tem. Por quê? Essa torre de resfriamento, ela possui recheios. Esses recheios podem ser de diversos materiais, desde um simples polímero, né, até uma cerâmica, um metal, um inox. Então, assim, essa água, se ela não for, né, tratada antes de entrar na torre de umidificação, esses recheios, né, eles podem vir sofrer, né, incrustações. E para eu conseguir depois, né, parar o processo, fazer uma manutenção corretiva, vai ser, né, bem pior se eu tiver todo um controle da água que está entrando, né, e dessa água que está saindo também, para não ocorrer, né, nem incrustações, nem oxidação também. Geralmente, Simone, quando eu mexia com isso, eu visitava as indústrias, a gente colhia as águas de diversos pontos dessas torres e mandava para os laboratórios para fazer análise de como é que estava a situação da água. E, em função dos resultados laboratoriais, a gente enviava os produtos químicos, né? Se for para carbonato de cálcio e por aí vai, né? Então, como é que está o sistema de pH, que tipo de oxidação, que tipo de corrosão, que tipo de incrustação. Para cada fase que a análise da água me dava, existia uma dosagem que a gente colocava, mandava para o cliente para ser aplicado para manter o sistema funcionando sem nenhum problema nesse sentido. É extremamente importante, porque se ocorrer qualquer oxidação nessas peças internas, ou então até mesmo, né, na torre de umidificação, o custo, né, se torna elevado depois para manutenção, né, corretiva, né, sem que, É, sem, é caríssimo uma torre dessa. é, mas ela é bastante utilizada, né, em diversos processos químicos, tá? Ok. Agora a gente vai dar um intervalo aqui de 40 minutos, tá? Aí depois eu encaminho para vocês o link novamente, porque já deu esse horário de 40, senão daqui a pouco ele vai parar, aí a gente retorna. Até aqui alguma Não. pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam? Não. Essa aula que o Tiago